Oi, pai. Oi, filho, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Quanto tempo, hein? É, Nos cara. falamos, nos falamos pela manhã, né? O tema hoje foi Páscoa, né, do nosso programa. Aí hoje ainda você teve a live pela tua página, né? E agora estamos aqui de novo para fazer o Evangelho no Lar, né? Assim como já prometido, a gente já tem feito algumas semanas aí, né? O nosso Evangelho do Lar todo domingo às 8 da noite, não é? É. Sem contar que eu fiz evangelho em casa às 5h30 da tarde. Nossa, cara! É. E amanhã acorda cedo, né? Correria. É Tá porque tem que certo, né? botar, tem que botar a Laurinha junto para fazer oração. E a nossa intenção nesse nosso evangelho, domingo, 8 horas da noite, domingo, 8 horas da noite era o dia, só para as pessoas entenderem o conceito mais amplo, Se domingo, situarem, 8 né? horas da noite é o dia do meu evangelho na minha casa, o seu evangelho na sua casa, não é isso mesmo? Aham, sim, sim. 8 horas, E oito a e turma meia. do Caminhão também, que são os nossos amigos que fazem domingo, 8 horas da noite. Então, a intenção nossa, nesse momento em que estamos resguardados em casa, é que as pessoas peguem um certo costume de fazer e tal, e depois a gente não sabe. Provavelmente, quando acabar a quarentena, a gente não continue fazendo evangelho dessa maneira. Mas é para as pessoas entenderem a simplicidade que é e que mais pessoas façam em casa e que mais pessoas incentivem outras a fazerem em casa também, né? É muito interessante isso, pai. Eu tenho isso muito em mente. Até é interessante a gente comentar isso com o pessoal, sem estender muito, para a gente começar de fato o nosso evangelho. É que quando surgiu a ideia do nosso programa, eu tinha certeza que o programa em si seria a raiz, o tronco, né? Que ele poderia sim se dividir e se multiplicar, se estender, se expandir em ramificações, né? O Evangelho no Lar, por exemplo, é uma delas, né? Que a gente pode pensar e outras coisas com certeza surgirão. Eu acho que para quem está caminhando em direção do bem da comunicação e de expandir a doutrina espírita, assim como a gente tem feito, coisas boas com certeza virão e com certeza as pessoas vão ficar sabendo e vão estar participando, né? Isso aí. O tema em casa hoje aqui saiu Trabalhadores da Última Hora, que eu gosto muito também. E agora para a noite o tema proposto foi quem estava conversando e você Que a gente abriu estava aí. que a gente estava conversando, pai, é o capítulo 4 do Evangelho aqui segundo o Espiritismo, né? Esse aqui a É gente bem tem no igual, começo, né? né, inclusive, né? É o comecinho, é. O meu, ele tá com um probleminha de digitação, ele aparece como capítulo 1, no caso, mas não é, gente, é capítulo 4, tá bom? Capítulo 4 que diz: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4, para mim é página 58. Isso. Para mim é 59. Então, teve é, linhagem que fala, é tiragem, né? Tiragem, Tiragem, o, tiragem. o livro é o mesmo, né? A editora é a mesma, mas vai pela tiragem. Vamos lá, então, o Legal. Evangelho, tá com o Evangelho aí, pai? Tá aqui já, já pode fazer a leitura, estou aqui já. A água Quem aqui já não está tem, gente, ó, preparada. esse livro aqui, ele custa R$ 15. Algumas casas espíritas compram muitos e vendem por 10, R$ 12. Mas eu convidei hoje o Marcos da Tia Lourdes para estar junto com a gente em algum momento, para ele poder comentar aqui, deixar o celular dele aqui embaixo, que o Marcos entrega um monte de livros pelo Bacana, WhatsApp da legal. Livraria Pingos de Luz, onde vocês estiverem. Vamos lá, filho, estudante atrás. Vamos lá. Bora, beleza. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Jesus, tendo vindo para as cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao filho do homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que sois João Batista, os outros Elias, os outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus então lhe disse: E vós, outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai
que estás no céu. São Mateus e São Marcos. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João tinha ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram. Só uma coisinha. A primeira parte que ele leu, gente, é São Mateus, e agora São Marcos e São Lucas. Para as pessoas que não conhecem direito o Espiritismo, Verdade. as citações aqui são bíblicas. Bíblicas, tá? Exatamente. Se você está lendo aqui e abrir a Bíblia, está lá o versículo direitinho, que é de onde foi tirado. Por isso que é Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo aqui tem a ver com a Bíblia, com a vida de Jesus e com a história do Evangelho. Vai lá, filho. Perfeito, pai. 3, então. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Vou ler só o trecho aqui, pai, da ressurreição e reencarnação, ok? Que seria a explicação, né? Lemos o trecho bíblico, agora em si a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nossa intenção é falar sobre a Páscoa, sobre ressurreição, sobre Quaresma, à vista do Espiritismo. E essa explicação aqui é bem legal. Vamos colocar assim, a continuação da nossa live pela manhã, né? Isso. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem se darem uma conta precisa da maneira pela qual a coisa podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Está aí o Espiritismo, mais uma vez, se ligando à ciência, né? Sobretudo quando os elementos desse corpo, então, desde há muito dispersos e absorvidos, muitas vezes, necessariamente pelo tempo. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Aqui fala bastante da diferença, né? Quando a gente está nesse período de Páscoa, né, existem alguns questionamentos, algumas perguntas em relação ao que a doutrina espírita acredita sobre a data da Páscoa, e a principal delas é em relação, realmente, né, pai, à ressurreição, se a gente acredita na ressurreição. E qual seria a diferença entre ressurreição e reencarnação? Por isso que eu achei tão importante a gente comentar esse trecho do Evangelho hoje, né, no dia da Páscoa, porque a reencarnação nada mais é que a ressurreição, a reencarnação nada mais é que a ressurreição espírita, sobre um outro ponto de vista.
Porque a ressurreição sugere que a pessoa consegue renascer daquele corpo que ela já tinha vivido. A reencarnação, ela explica que o espírito consegue renascer em outro corpo, em outra época, enfim, em outro ambiente, né, pai? Até porque ele tem que ter as experiências todas para poder chegar a ser um dia um espírito mais elevado. Ele tem que ter sido pai, mãe, vô, vó, criança, velho, rico, pobre, Pobre, de sim. religiões diferentes, para poder alcançar. Essas terminologias, nós poderíamos colocar ainda aqui materialização, ressurreição, reencarnação e materialização. Quando chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, Lázaro morreu. Jesus estava a 2 dias de viagem de onde Lázaro estava. E ele disse, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. O pessoal não entendeu. Jesus foi até lá, 2, 3 dias depois, e ordenou que Lázaro acordasse e se levantasse. Lázaro e Jesus, nem tudo podia dizer na época, porque as pessoas não entenderam, Não ia entender. ele tinha catalepsia, doença que se tem até hoje em muitas pessoas. Uhum. E é bom que a pessoa saiba se ela tem catalepsia, para ela de repente não acordar dentro de um caixão. Existem muitas pessoas com isso. Elas desligam, elas apagam, mas estão vivas. Isso vai lá num livro de medicina, vai lá ler, você vai o que é catalepsia. Outro ponto é quando Maria Madalena viu Jesus, inclusive ele pede para ela não tocá-lo. Não me toques, porque ele estava se utilizando do fluido vital, do ectoplasma, que também é estudado ainda hoje muito, para se materializar. Mas não era um corpo de carne e osso que estava ali. Não era um corpo igual ao nosso ou o corpo que ele tinha antes de desencarnar. Então, a pessoa olhava e via um homem totalmente formado, como era Jesus, com um brilho diferente, e ele fala para Maria Madalena, não me toques, eu ainda não estive com meu pai hoje, não chegue perto de mim. E nós comentamos de manhã que ele passou 2 ou 3 dias justamente socorrendo a Judas, que fez o que fez e depois se suicidou, né? Uma história ainda também muito interessante ainda sobre Lázaro, pai, que Jesus ressuscita, né? Podemos colocar assim. E isso é muito interessante porque isso eu ouvi na novena que eu assisto de manhãzinha com a minha avó da Igreja Católica. Jesus pede para a irmã de Lázaro, não me recordo o nome dela agora, pede para a irmã de Lázaro retirar as pedras de onde Lázaro estava enterrado, né? E qual é a importância? Oi, Laura. Qual é a importância? Saudade de você. Que saudade, cabeção. E qual é a importância disso? Qual é o ensinamento, né, disso para a gente, para os humanos, né? De que Jesus tem o conhecimento e o poder, mais conhecimento, o poder de ressuscitar. Nós, humanos, pelo menos naquele momento, tínhamos o poder de retirar as pedras. Então, por isso que Jesus fala, retire as pedras, para que eu possa fazer minha parte. Mais ou menos assim, o que você pode fazer, faça. O que estiver a seu alcance, faça. Depois, o resto pode deixar comigo. Tenhas fé, deixa comigo, que o resto pode deixar que eu vou fazer, vou te guiar, né? Tem uma coisa interessante que eu comentei agora há pouco na live. Quando eu vou... Aliás, nós não fizemos oração começando nossa... A gente fez, eu fiz antes do comecinho aqui. Eu tinha vindo da live, já tinha rezado tanto também, me perdi. Mas não fizemos a oração. Quando eu falo do Pai Nosso, quando vou orar o Pai Nosso, eu sempre falo
do nosso irmão mais velho, de Jesus, nosso irmão mais velho. Há umas distorções, né? Você acabou de ler aí no começo da lição, Jesus, o Filho de Deus, né? O Filho de Deus, quer dizer, ele é Filho de Deus e nós, ele seria o Filho, assim, aquele que está ali do lado e tal. O universo é infinito e Jesus toma conta, principalmente do planeta Terra e de mais alguns planetas que estão próximos da órbita. Uhum. Só que o universo é infinito e a gente tem que tirar essa ideia de que esse planeta aqui tão errante é o centro do universo. Não é. Então, Jesus, e aí, para algumas religiões, ele é um profeta, para outros, ele é o Filho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e tal. Jesus é o espírito mais elevado que já esteve nesse planeta, é o espírito que participou da formação desse planeta, de tudo que existe aqui. Por isso, quando ele esteve entre nós encarnado, ele fazia o que fazia. Porque ele, naquela época ele já conhecia de célula, de átomo, da construção do que seria a água, o hidrogênio, o oxigênio, as plantas, os animais. Ele conhecia porque ele participou da formação de tudo isso. Então, é o espírito mais elevado que esteve nesse planeta, ponto. Mas ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o governador desse planeta. Tudo que acontece de bom, de ruim, de aprendizado, passa obrigatoriamente por ele, pela palavra dele. Ele sempre dá a palavra final no que tem que acontecer com o planeta. E, inclusive, no Evangelho segundo no Livro dos Espíritos mesmo, né, pai? Kardec pergunta qual foi o maior exemplo que passou pela Terra de exemplo moral, de caridade, e eles são bem enfáticos em responder que foi Jesus, né? Mas é interessante a gente até comentar... Nosso modelo e guia, isso. E é interessante a gente abordar esse tema, pai, porque, assim, Deus, em sua perfeição, criou todo mundo, todos os seres, todos os espíritos, vamos colocar assim, no mesmo nível, né? Jesus, inclusive, Jesus passou por outras encarnações há muitos e muitos e muitos anos, né? Em outros lugares. Em outros lugares, em outros planetas, exatamente. E até é interessante, porque o próprio Jesus diz que vós sois deuses. E ele fala isso justamente para dar importância para aquilo que a gente pode ser, né? Que a gente pode fazer aquilo que ele já fazia e muito mais, porque, né? É aquilo que você mesmo fala, o universo é infinito, 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 infinito. Pensa em algo tão grande assim, né? Que não acaba, nem em tempo, nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. E ele disse, vós podereis fazer o que eu faço e muito mais, né? Exatamente. A Aurinha quer mostrar para você, esse aqui é seu, viu, Beninho? Esse brinquedo aqui do coelhinho é teu. Ela ganhou da madrinha. Aí eu que coloquei os confeitos e eu gastei. Ela ganhou da madrinha uma caixa, um kit, que vem o biscoito e vem os confetes. Vem vários biscoitos. Vem 3 coelhinhos, 3 cenouras e 3 ovinhos. E ela que confeitou para você. Ah, que bonitinho. Bom? Beijo para a madrinha, então. Que legal, cara. E ela tem o dela aqui também. Vou levar. Opa! Pode se ver, né? Uhum. Quarentena. Olha, eu vou compartilhar com vocês um texto, porque a história transformou a Páscoa no que nós temos hoje, entendeu? Biscoitinho confeitado de coelhinho. Sim. Então, coelhinho da Páscoa, chocolate, né? E as coisas vão mudando. A Páscoa passou por várias mudanças. A Páscoa, o Natal, várias festas cristãs, né? Comemorações cristãs, foram passando por modificações até chegar no que nós temos nos dias de hoje. E outras, quando a gente fala que o Espiritismo não comemora a Páscoa, é assim,
nós não temos símbolos, nós não temos estátuas. A ideia do espiritismo é que você cuide do seu espírito, que você se torne uma pessoa melhor, que você se cuide para poder evoluir, você com você. E aí, a coisa de estar despido dos trajes, dos paramentos que a gente já via na época de Jesus, ninguém viu imagem nenhuma de Jesus vestido de ouro, com paramentos, com um monte de coisa. Então a história foi mudando isso. A nossa intenção é simplicidade, mas em harmonia com todas as religiões. O livre-arbítrio das religiões, que são antigas, que têm seus dogmas, suas doutrinas, que continuem fazendo do jeito deles e a gente do nosso jeito, sempre com muito respeito. Eu quero compartilhar um texto que recebi hoje e falar sobre isso. No Espiritismo, a comemoração da Páscoa não é celebrada. Quais as razões? O termo Páscoa deriva do hebreu Paschash, que significa passagem. Inicialmente, remetia à libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Religiosamente, é um nome dado à importante festa na doutrina cristã católica para a comemoração da ressurreição de Jesus, tendo havido nos dias anteriores reflexões sobre sua crucificação e sua morte. Embora o Espiritismo seja cristão, respeita, mas não compreende de mesmo modo todos os preceitos das religiões cristãs. Um dos pontos divergentes é o entendimento da ressurreição, nos atendo a fatos e não a fé. A ressurreição do corpo físico contradiz a ciência, que diz ser impossível que um corpo realmente sem vitalidade seja ressuscitado. E como Jesus disse ter vindo cumprir a lei e não violá-la, não há sentido acreditar que justamente ele iria transgredir a lei natural da transição pela morte que todos experimentaremos. Como ele era um espírito muito evoluído, ele conseguiu se materializar e aparecer para quem ele quisesse, da maneira que ele quisesse. Isso é uma outra visão. Aliás, o que é a morte? É exclusivamente a cessação da influência de ser pensante sobre o corpo, do ser pensante sobre o corpo. Ou, de outro modo falando, é o desligamento do espírito do instrumento carnal, incapacitado, para o qual não há mais retorno. O Espiritismo procura manter-se sintonizado com os fundamentos científicos e, quanto a isso, afirma que qualquer ponto doutrinário rejeitado pela ciência, de forma comprovada, será modificado. Um corpo efetivamente morto, com desconexão do espírito, quando o fio se desliga, não volta à vida, pois nesse instante começa imediatamente a sua decomposição. Por tal motivo, o Espiritismo não comemora o que não existiu, no sentido estrito do conceito, a ressurreição física de Jesus. Então, ele não veio para deturbar a lei. Ele mesmo falou, eu não vim para contrariar a lei, eu vim para trazer a boa nova, trazer o evangelho. Para a doutrina espírita, a vida imaterial é inexaurível e a morte não existe, senão fisicamente. Para os espíritas, a ressurreição pode ser entendida como manifestação de Jesus num corpo espiritual, comprovando que ele sempre estaria presente como prometera, pois permaneceria vivo, como todos nós depois que morremos. Permanecemos vivos, cada um vibrando na faixa em que esteve encarnado. O objetivo desse artigo não é adentrar em debates doutrinários, numa competição vazia, sobre a forma correta de crer, até porque o Espiritismo respeita toda forma de fé e não pretende impor a sua. Todavia, é relevante deixar claro aos simpatizantes espírita, bem como aos iniciantes no estudo da doutrina, os motivos pelos quais o espírita não comemora a Páscoa. O respeito pelo Cristo e sua missão grandiosa deve ser parte do cotidiano do espírita, sendo importante refletir a todo tempo, sobre o que ele ensinou, praticando os conceitos dele.
Concluindo, dizemos que para a fé espírita, Jesus permanece vivo, como sempre esteve, somente fora do corpo físico, porque a morte não existe. Não estamos sós. Então, esse é um texto que veio da Vânia de Vasconcelos, da Associação Espírita Allan Kardec, lá de São José do Rio Preto. Rio Acho que Preto. explica bem. É lógico que em níveis diferentes, todos iremos um dia desencarnar e cada um para o nível em que está situado na sua vibração terrena. Por isso, pretendemos, devemos ser a cada dia espíritos melhores para estarmos em lugares melhores. Ah, eu vou morrer e vou ver Jesus. Não vai. Não. Por Exatamente. enquanto, não. Calma, por enquanto não. Raríssimos espíritos desencarnaram nesse planeta e tiveram contato com Jesus. Raríssimos. Eu posso lembrar de uns 4 ou 5, mas não vou entrar nem nessa seara que não é o nosso tema hoje. Mas a gente procura se melhorar para, pelo menos, não ir para uma condição ruim quando desencarnar. Verdade, pai. E assim, o fato de não comemorar, né, a Páscoa não significa que a gente não passe por ela. Por exemplo, a Laurinha mesmo, né, criança e comemora, ganha ovos de chocolate, mas assim... Nossa, isso comemoramos e muito, imagina. Exatamente. Eu lembro quantas vezes você e mamãe não fizeram caminho mesmo, né, do coelhinho. Olha, o coelhinho passou, tal, aquele universo lúdico na criança, mas, entretanto, nunca deixaram a responsabilidade de explicar o verdadeiro significado da Páscoa. Eu acho que isso é fundamental, eu acho que isso realmente a gente não pode perder. Não comemorar não significa abdicar, não querer que isso faça parte, né? Mas significa, sim, olhar com uma outra visão, né? Que eu acho que ficou bem claro nesse texto. Faz parte do lúdico, faz parte da história da criança, do adulto também, de ir lá comprar o chocolate, dar para a criança. Isso sim, tudo a gente incorpora sem nenhum problema, não há problema sobre isso, porque há outros segmentos religiosos que nem pensar de jeito nenhum. Ovo de Páscoa aqui em casa, tem umas coisas assim. A gente passou por isso também. E eu repito, nós trazemos na nossa reminiscência dessa encarnação e de outras os paramentos católicos, a liturgia católica. Está muito forte na gente isso. E não há problema nenhum. Estamos observando as mudanças que estão acontecendo da melhor maneira. Da melhor maneira possível. Pai, deixa eu só mandar um abraço aqui para as pessoas que estão participando do programa. Para Carla Kind, foi a primeira a comentar. Madrinha, um abraço para você. Também aqui a Vanessa Anunciato, que também participou pela manhã. Giane Borges está sempre com a gente. Um beijão, boa noite. A Cristiane Ricardo, a madrinha da Laurinha, a Cris, já foi até mencionada. Uma delícia, um bolo de cenoura. O Anderson Raca. Anderson, um abraço. Vilmar Casemiro, sempre também participando com a gente. O Guinter também, Deus nos abençoe, guarde e proteja. Um abraço. Cida Mello, boa noite. Silvia Ricardo Garcia, boa noite. Beni Filho. Isso aí foi só para mim, pai. Mara Juvencio, boa noite para você também. Valneide Chaves, da França, boa noite. Glória Souza também, obrigado pela sua participação. Sandra Aparecida Gomes, olá, boa noite, feliz Páscoa a todos os irmãos, para você também. Glaucelane, Marta, o nome dela. Marta, o nome, então, da irmã de Lázaro, é isso, Glauce? Beijinho na Laurinha, tá dado. Adriana, boa noite também. Ju Valéria, boa noite a todos. Jadir Santos, também participando. Luciene Nunes. Cristiane Andrade de la Rosa, boa noite, Cris. Quanto tempo, hein? A Carla Rebeca, também boa noite. Rosilene Santos, um abraço para você também. Benício, abraços, Beninho. Mari Sueli, boa noite. E Paola também mandando aqui um abraço também para a gente. Eu tinha dito antes, pai, nossa conversa antes da gente começar a live, que a gente tentaria passar só pelo Evangelho, mas algo me chamou aqui a atenção no Livro dos Espíritos. Pode abrir comigo? Para a gente ler um pouquinho? Vamos lá, capítulo 4 do Livro dos Espíritos. O pessoal que está participando também, se puder participar com a gente, abrindo no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que fala das várias
existências do espírito. Para mim, aqui é a página. Espera só um minuto. Vai ser igual, a tradução é diferente. 129. Para mim, é página 129. É o mesmo número do capítulo do Evangelho. Não tem? Não é assim, né? Ele é dividido por partes, né, pai? Tem o primeiro capítulo 4, que é princípio vital, é a segunda parte, mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 4, perdão. Pode mandar, filho. As várias existências do espírito, página 129, aqui para mim, esse livro que eu estou lendo, perdão. Vamos lá. O número da pergunta, gente, é 166, também para ficar mais fácil para todo mundo. Ok? Como o espírito que não alcançou a perfeição durante a vida, no corpo físico, pode acabar de se depurar, submetendo-se à prova de uma nova existência? Pergunta: como o espírito realiza essa nova existência? É pela sua transformação como espírito? Resposta: o espírito, ao evoluir, sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas, para isso, é necessário que ele passe pela experiência da vida num corpo físico. Outra pergunta. Então, o espírito precisa passar por muitas existências num corpo físico? Resposta: sim, todos nós passamos por muitas existências no corpo. Os que afirmam o contrário querem manter os homens na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E aí é muito interessante que depois, em um outro ponto do Livro dos Espíritos mesmo, eles falam que o espírito se depura a um certo ponto de perfeição que ele consegue compreender de uma maneira perfeita e muito forte, muito singular, as várias áreas de conhecimento, como medicina, como leis morais, enfim, ele se depura a um certo ponto que ele aí sim chega à perfeição. Então você imagina, você saber extremamente tudo de matemática, saber tudo de história, saber... Então, para você ver o quão difícil é chegar à perfeição, inclusive, e mais importante de todas, a perfeição moral. A perfeição moral é muito, muito difícil. Com certeza. Já que a gente está falando de paz de Jesus, quer continuar? Tem só mais uma aqui do trecho. A última pergunta, todas são 166, né? A, B, C e D. 166, A, B e C, são 4. Pergunta: depois de deixar o corpo, o espírito reencarna em um novo corpo físico? É assim que se deve entender? Perfeitamente. E aqui deixa claro a questão da reencarnação e a diferença, justamente, que a gente vinha comentando desde o nosso programa pela manhã, da diferença entre reencarnação e ressurreição, né? E aí, o que você ia comentar? Deixar uma coisa clara, é o seguinte, já que a gente está falando de Páscoa de Jesus, Jesus esteve nesse planeta... Peraí. Faz um barulhão agora. Como eu comentei no começo, há 3 milhões e 500 mil anos atrás, Jesus já era Jesus e participou de tudo que foi feito nesse planeta, da construção desse planeta. E ele passou por aqui uma vez. Por isso que se confunde muito com os profetas. E Jesus, para poder encarnar 2020 anos atrás, demorou em média 1.500 anos para ele baixar a frequência dele, chegar num ponto de viver durante um período como um ser humano encarnado. Tal é a elevação desse espírito. E só para encerrar com o assunto da Páscoa, a Páscoa antes de Cristo a Quaresma era quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias. A Semana Santa começava no domingo antes, que é o domingo de Ramos, né? E depois, no ano de 350, foi estipulado que haveria uma Quaresma aí pós-Carnaval. E o homem, durante a sua história, a sua trajetória, foi transformando esse período entre quarta-feira de cinzas e Páscoa numa época de pedir perdão, de se desculpar. Principalmente, a gente liga muito aos exageros que são feitos durante há muito tempo no Carnaval.
exageros de toda a ordem. Então, esse período é quando o homem faz jejum, se purifica, pede perdão para melhorar a sua condição como ser humano. Exatamente, pai. Até para a gente partir para o encerramento, eu acho que o que fica, pelo menos de mensagem espírita, né, se a gente pode ousar dizer assim, mensagem espírita da Páscoa, é justamente isso. A Páscoa, o que ela simboliza? Ela simboliza uma nova vida, né, uma transformação, uma mudança, né? E o Espiritismo, a palavra que nós usamos, as palavras que nós usamos para essa nova vida, está sempre atrelada à questão da reforma íntima. Depois a gente até pode fazer um programa específico sobre a reforma íntima, por que não? Mas, mesmo assim, procurem na internet saber o que o Espiritismo coloca como reforma íntima, né? Pesquise os palestrantes, Haroldo, o próprio Divaldo, enfim, para que a gente possa entender esse conceito de reforma íntima, que nada mais é do que a transformação da pessoa dia após dia, né? E isso demora, isso é penoso, isso é difícil. Reforma íntima, muitas vezes você acha que está indo muito bem, aí chega um dia que tudo dá errado, tal e tudo mais, e aí tudo que você estava indo bem, você acaba deslizando ali. Não. Somos testados, né, sempre. Testados, e cada vez a um nível maior. Então, muitas vezes, se você hoje está passando por uma provação, por uma expiação, por um problema que você está vendo que é muito difícil, saiba aquela frase, né? Deus dá a cruz que você consegue carregar. Então, se hoje você está passando por um problema, um momento muito difícil, é porque você realmente consegue carregar. E é justamente nesse momento que você consegue se ver forte para passar por aquela situação. Eu vejo muito isso, principalmente, pai, isso ficou muito marcante para mim, nos 2 velórios que eu passei, foram dos meus 2 avós, meu avô materno e meu avô paterno, né? É um momento de extrema dificuldade, mas que a gente consegue entender o quão forte estamos para passar por aquele momento e como a gente precisa se unir, estarmos cada vez um mais próximos do outro. Me estendi um pouco mais nessa conclusão, mas é isso aí. Reforma íntima, essa é a nossa mensagem. Isso aí, já que a Páscoa lembra essa renovação, que a gente possa usar a reforma íntima todos os dias. O espírita, quando começa a entender o conceito do estudo da doutrina, ele começa a entender que a Páscoa, o Natal, acontecem todos os dias da nossa vida. Vamos para a oração final, filho? Vamos, só mandar um beijo para o pessoal que participou aqui da parte final. Sandra Aparecida Gomes, boa noite. A Glauce respondeu, sim, era aquele nome mesmo, da irmã de Lázaro. Obrigado pela participação mesmo. Morgana Lima, boa noite, Beni. Beijos, felicidades no seu coração. Beni, pai e filho. Cristiane Andrade de la Rosa, sensacional esse programa. Parabéns, obrigado, Cris. Faz tempo que a gente não se fala, né? Juliana Correia, boa noite para você também. Glauci também, muito obrigado pela sua participação. Então é isso, né, pai? 40 minutos é mais ou menos esse, né, gente? O tempo que a gente... Foi 35. Oi? 35. 35, porque 5 minutos a gente ficou na nossa tela de espera, verdade. Então é mais ou menos esse tempo que a gente faz o evangelho, que é mais ou menos o tempo exato, é uma média que o evangelho deve ser feito. Não se estender, não prolongar muito e até não fugir muito do tema. Ok. Vamos rezar então? Vamos fazer a nossa oração final? Vamos. Eita, nós. O meu som tá lá fora ainda. Senhor Jesus, nessa noite de Páscoa, encerramos esse nosso encontro e nesse nosso evangelho, agradecendo grandemente a espiritualidade superior que nos possibilita esse encontro de uma maneira ou de outra. Que você aí na sua casa possa compreender a importância do evangelho dentro do seu lar, troca de ideias, a oração
com uma pessoa lendo em voz alta, com 2, 3, 4, 5 pessoas. Nesses momentos, pela internet também, com as pessoas que você ama e estão longe. Que o Evangelho traga para sua casa a espiritualidade, e traga para sua casa as melhores energias possíveis, para que sua casa, nesse momento, esteja fortemente amparada. Todos estamos passando por um momento muito difícil no planeta, mas todos nós sabemos que não estamos sozinhos. A espiritualidade não nos abandona e Jesus e os seus emissários estão tomando conta de tudo. E quando tudo isso passar, porque tudo isso vai passar, nós estaremos mais fortes. Jesus seja nosso modelo e guia, nosso irmão mais velho, que nos mostra o caminho sempre do bem e do progresso. Laura, quer rezar o Santo Ângelo comigo? Ele pediu. Assim? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a Ana, sempre me defende. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa semana a todos, beijo, filho, Deus te abençoe, e vamos nos falando. Exatamente, aí a gente fecha já o programa, o nome do programa da semana que vem, Evangelho também, domingo às 8 da noite, horário marcado. Obrigado pela participação de vocês, pelos comentários, enfim, inclusive até pelas informações. Boa Páscoa para todo mundo e que essa mensagem seja sempre presente em nossos corações, né, Pai? Benção, fica com Deus. Tchau. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau, Laurinha! Cabeça! Laura, tchau. Manda beijo. Tchau. Tchau, cabeça! Tchau, gente. Benção, Pai. Boa noite. Até semana que vem. Tchau. Tchau, benção.